Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos continuar com a nossa série sobre identidade, ou seja, quem somos em Jesus Cristo, qual a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, ele mostra para nós a verdadeira identidade de Jesus Cristo e também, consequentemente, nos mostra a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos, acolhemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e passamos a nos relacionar com Ele mediante meditação, leitura da palavra de Deus, orações, diante dessas orações, o Espírito Santo de Deus ele vai lidando conosco sobre as nossas emoções, os nossos medos, e isso vai nos fortalecendo. Por quê? Porque chega a glória de Deus na nossa vida. O que é glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus em nós. Por quê? Porque nós demos o nosso sim para Deus, nós passamos a interagir com Ele porque foi dado, nós damos a permissão para Ele atuar na nossa vida. Então, quando a gente dá esse sim para Deus, Ele começa a interagir conosco. Por quê? Porque chega a sua presença na nossa vida. E junto com a sua presença, ela é acompanhada junto com seus atributos, que são as características de Deus em nós, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, nós interagimos com Deus e junto com a sua presença, ela é acompanhada pelos atributos de Deus e nós passamos a expressar os frutos, o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, gentileza, bondade, paciência, fé, mansidão, autocontrole. Então, de acordo à medida que a gente vai interagindo com o Espírito Santo de Deus, uma das maiores necessidades que nós temos é saber quem somos, qual o nosso propósito de vida, o quanto que a gente vale. Quando a gente não tem essas respostas na nossa vida, a gente não se valoriza, a gente deita em qualquer cama, lemos qualquer livro, assistimos qualquer programa, acessamos qualquer site, ou seja, não nos valorizamos. E nós somos muito valiosos, muito preciosos para Deus. Só que a gente tem que saber e tem que acreditar. E quando a gente não sabe, não tem problema. A gente busca a sabedoria do alto, a gente pergunta para Deus, quem somos em Jesus Cristo? E daí Deus, com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, ele mostra que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele mostra que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele mostra que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, mas todas essas verdades são em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala de um novo nascimento. Quando nós nos relacionamos com Deus, essa nova criatura, ela recebe um novo coração. Para quê? Para vivermos uma nova história com Jesus Cristo, interagindo diariamente com Jesus Cristo. E isso muda completamente a nossa vida, porque ele vai curando cada vez mais as nossas feridas, os nossos sentimentos, nos libertando do medo, das aflições. Por quê? Porque nós passamos a conhecer a verdade, e a verdade do Evangelho, ela liberta. Então, vale muito a pena conhecer esse Deus Todo-Poderoso, que age na nossa vida e que nos ama intensamente, é algo que transborda. Então, eu queria falar com vocês sobre o capítulo 16 de Mateus, que fala sobre a identidade de Jesus Cristo, que é revelada a Pedro, porque Pedro foi iluminado, foi
revelada a identidade de Jesus Cristo para Pedro. Então, como que aconteceu isso? Como que era a situação antes dele fazer essas perguntas a respeito da identidade de Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo já tinha passado-se 2 anos sobre o seu ministério aqui na Terra. Então, ele queria saber o que o povo pensava a respeito dele. Então, ele perguntou para os seus discípulos: que dizes o povo a meu respeito? Quem eu sou? O que eles pensam de mim? Aí os discípulos falaram: uns dizem que você é João Batista, outro que você é Elias, que você é Jeremias, ou um dos grandes profetas. Isso é uma opinião boa, mas não é verdadeira. O povo achava que ele era um grande reformador, uma pessoa que falava muito bem, muito amoroso, mas ele não era só isso. Então ele perguntou aos seus discípulos, pensando: será que existiu algum fruto de todo esse meu trabalho? Será que alguém entendeu realmente quem eu sou? Então ele perguntou para os seus discípulos: e vós? Quem dizeis quem eu sou? Que dizeis quem eu sou? O que vocês pensam de mim? Será que vocês entenderam quem eu sou? Aí Pedro, com a sua mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro reconheceu, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele reconhecia a divindade e a humanidade de Deus, que Jesus Cristo era o Messias ungido que foi enviado ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para estabelecer uma aliança contínua e irreversível entre Deus e os homens. Então, Pedro teve essa revelação pelo Espírito Santo de Deus, e nós também podemos ter essa revelação. O Espírito Santo de Deus nos revela a identidade de Jesus Cristo para nós. Mas nós temos essa revelação quando? Quando nós nos conectamos ao Espírito Santo de Deus. A gente não tem essa revelação do nada. Então, nós temos que ser um componente ativo nesse relacionamento. Nós nos conectamos ao Espírito Santo de Deus e ele vai nos revelando a verdade sobre a identidade de Jesus Cristo e também, principalmente, quem nós somos em Jesus Cristo. E isso altera totalmente a nossa visão de vida, a nossa qualidade de vida e também diz respeito à nossa salvação, que é o destino que nós mesmos damos à nossa alma. Então, depois dessa resposta gloriosa de Deus, de Pedro, aliás, Jesus falou: Pedro, você é muito bem-aventurado, você é muito feliz, você é muito alegre. Por quê? Porque você sabe da verdade que liberta, que nos liberta do medo, das angústias, da ansiedade, que nos traz paz, que nos traz alegria, ânimo de vida, que nos vivifica, que melhora a nossa qualidade de vida. Então, Pedro, você é muito alegre por saber da verdade, por reconhecer através da iluminação da mente de Pedro, mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, Pedro é muito alegre por ele ter reconhecido. Mas esse reconhecimento não foi porque alguém falou para ele ou porque ele achava. Não, é o Espírito Santo de Deus que revelou para Pedro. E por isso que ele era bem-aventurado, por isso que ele era alegre. Então, depois dessa bem-aventurança, Jesus falou para Pedro: e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja, que somos nós. Quem que é a igreja de Jesus Cristo? Somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando nós conhecemos a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo,
né, que é mediante um novo nascimento em Jesus Cristo, essa verdadeira identidade nossa, ela representa Jesus Cristo na sociedade, nas diferentes áreas da sociedade. Ou seja, como seria Cristo na agricultura? Como seria Cristo na medicina? Como seria Cristo na maternidade? E diante dessas pessoas que nós vamos estar representando Jesus Cristo, nós vamos estar o quê? Nós vamos estar conquistando almas para o reino de Deus, ampliando o domínio do reino de Deus que já está aqui na Terra. E na maternidade, qual que é a importância de a gente estar falando para os nossos filhos quem eles são em Jesus Cristo? Então é muito importante a gente estar falando, reforçando, lembrá-los quem eles são em Jesus Cristo, que eles são novas criaturas em Jesus Cristo, que eles são os nossos filhos, mas eles também são os filhos amados de Deus, que muito alegram a Deus, que satisfazem o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso faz com que as crianças se sintam amadas, se sintam alegres, se sintam acolhidas. Isso é muito importante porque isso tudo confere saúde mental para os nossos filhos. E um dos maiores legados que nós temos aqui na Terra é formar filhos emocionalmente saudáveis, que irão fazer boas escolhas no futuro e serão felizes, alegres, que tenham a alegria do Senhor nele, porque essa alegria, ela é vinculada com a força para enfrentarmos os dias difíceis, para enfrentarmos o medo, as angústias, as depressões, as ansiedades. Então é muito importante essa alegria do Senhor na nossa vida e também transferir essa alegria para os nossos filhos, revelando Jesus Cristo para os nossos filhos, mostrando quem Ele é e quem os nossos filhos são em Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Um abraço!